Olá, irmãos. Mateus capítulo 27 e o versículo 50 em diante diz assim: Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Por que Moisés foi ressuscitado antes de Jesus morrer na cruz? Muitas pessoas acreditam que depois que nós morremos, ou nós vamos para o céu ou para o inferno. Eu respeito a crença de quem pensa assim. No entanto, a Bíblia é fortemente contrária, ou seja, a Bíblia não diz isso, ou a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia diz algo completamente diferente. Ou seja, quando morremos, nós dormimos. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Então, o ser humano, quando morre, ele fica num estado de inconsciência. Ele não vai ao céu, não vai ao inferno, ele simplesmente deixa de existir. Existem vários textos bíblicos que dizem isso. Mas o interessante, como eu já disse aqui, é que a Bíblia chama a morte de sono 53 vezes. Ou seja, é um estado em que a pessoa mesmo não sabe o que está acontecendo. Porque ela entrou num estado de inconsciência. Ela deixou de existir. Mas é claro, a Bíblia, como diz o texto que nós hoje lemos, fala de ressurreição. Jesus, propriamente dito, falou de ressurreição. Ou seja, escute bem, ninguém, depois de morto, voltou para dizer alguma coisa, a não ser aqueles que foram ressuscitados. Ou seja, o ser humano só existe se estiver em carne e osso. Não existe o ser humano sem o corpo. De acordo com a Bíblia, é assim que funciona. Moisés, por exemplo, aparece para Jesus no Monte da Transfiguração. Mas, de acordo com a Bíblia, Judas, verso 9, Moisés foi ressuscitado. Tá, e a pergunta é, por que ele foi ressuscitado antes de Jesus morrer na cruz? Porque a morte de Jesus foi justamente para nos dar vida. É através da morte dele que, mesmo que nós morramos aqui neste mundo, ou nesta vida, ou durante essa existência, quando Jesus voltar, a segunda vez, quando ele vier, ele vai chamar o nosso nome. E onde nós estivermos, nós vamos ressuscitar. Porque através da sua morte na cruz, nós temos vida. E vida eterna. É isso que Deus promete a nós. Depois do sacrifício de Jesus, isso se tornou possível. Tá, mas Moisés recebeu isso, mas nem sequer Jesus tinha morrido. Como isso pode ser possível? Por quê? Moisés foi ressuscitado antes de Jesus pagar o preço pelo nosso pecado lá na cruz. Existe uma coisa, meu amigo e minha amiga.
meu irmão e minha irmã, que Deus preza muito, que Deus se importa muito, que Deus se preocupa demais. E essa coisa é a sua palavra, ou seja, Deus tem palavra. Se Ele disse que vai fazer algo, Ele vai fazer. Se Ele diz que vai estar com você, Ele vai estar. Se Ele diz que vai te dar poder, Ele vai te dar poder. O que você precisa fazer é apenas confiar. É apenas crer na palavra dele. Porque assim a sua relação com ele se fortalece, a sua fé cresce. E o que Jesus fez quando ressuscitou Moisés, mesmo antes de morrer na cruz, foi justamente se valer da sua palavra. Quando o próprio diabo quis evitar que Moisés ressuscitasse, porque Moisés tinha errado, Moisés tinha feito o que não devia, ele deveria ficar enterrado. Ele deveria ficar morto. Mas o que disse o próprio arcanjo Miguel, que é Jesus? O Senhor te repreenda. Olha só que bonito. E o que ele fez? Ressuscitou Moisés. Através do seu próprio sangue. Era por isso que todos os dias os israelitas matavam um cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava Jesus. E através do poder de Deus, através do que o arcanjo disse para o inimigo de Deus, o Senhor te repreenda, ele usou a palavra de Deus para dizer: ele tem autoridade. Ele pode conceder a Moisés vida eterna. Ele tem esse poder. E a morte não tinha mais direito sobre o corpo de Moisés. Que bonito, não é mesmo? Conosco hoje não precisa ser diferente. Deus pode e Deus quer nos dar poder. Poder para enfrentar o que quer que seja. E o melhor, vencer. Então hoje, não precisa você ser aquela pessoa que você gostaria de ser. Porque Deus sabe que na verdade um dia você vai ser. Mas hoje o que você precisa fazer é crer na palavra de Deus. Crer na promessa de Deus. Crer que é Deus quem está guiando tudo. E se você quiser, é claro. E se você deixar, ele vai conduzir você assim como conduziu Moisés. Que apesar de não entender o que estava acontecendo, Deus já sabia de tudo. Quando Moisés reclamava com Deus e pedia a Deus que por favor o deixasse entrar na terra, ele chegou a dizer para Moisés, como nós falamos ontem: não me fale mais sobre isso. Porque o seu plano não é o meu plano. O seu sonho não é o meu sonho. Quando você ver o meu sonho, você vai perceber que ele é maior. Ele é melhor que o seu. Então apenas confie em mim, meu filho. E como diz o texto que nós lemos hoje, a morte de Jesus teve tanto poder que depois que ele morreu, túmulos se abriram e pessoas ressuscitaram. Pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu sacrifício. Esse mesmo poder, essa mesma força de Deus está sobre a sua vida hoje. Está sobre a sua família. O que você precisa fazer apenas é confiar, é acreditar e continuar em frente.
não é o momento de desistir. Não é o momento de desanimar. Agora é o momento de ir adiante. No nome de Jesus. Um bom dia para você. Ou uma boa noite, uma boa tarde. E que Deus te abençoe.